Na aula 16, nós vamos falar sobre o método das seções aplicado a treliças. Suponhamos que, algum dia da nossa vida profissional, nós precisamos desenvolver um software que resolva esta treliça encontrando as suas forças internas. Até agora a gente aprendeu o método dos nós, que consiste em, primeiro, encontrar as reações de apoio desta treliça e depois resolver nó por nó, encontrando o equilíbrio de todas essas forças. Por exemplo, no nó S, depois no nó T, no nó Q, no nó R. E suponhamos que nesse programa nós precisemos resolver de maneira rápida uma barra apenas dessa treliça, né? Uma força interna apenas dessa treliça. Então, por exemplo, eu gostaria de saber qual é a força interna que está aqui nesta barra HJ. Então, para que o nosso programa não precise resolver primeiro esse nó, depois esse nó, depois esse nó e assim por diante até chegar aqui no nó H, existe alguma maneira de fazer isso de uma forma mais rápida? Existe, e esse é o método das seções e é isso que a gente vai ver nessa aula, tá? A gente pode encontrar forças em barras específicas sem precisar necessariamente resolver todos os nós anteriores a estas barras, a essas forças internas que nós precisamos determinar. E como que a gente faz isso? Qual é a definição desse método das seções? O método das seções, então, ele é utilizado quando se necessita encontrar apenas algumas forças em barras de estruturas treliçadas. Então, como que a gente faz isso? A gente faz exatamente como a gente fazia quando a gente tinha as vigas, lá nas aulas anteriores. Então, supondo que nós temos aqui uma barra, essa barra está sob tração, o que a gente faz? A gente faz uma seção nessa barra e separa ela em duas outras barras. Quando a gente separa, a gente expõe as forças internas. Então, aqui vai ter uma força de tração exposta e aqui nesse lado, também nessa outra barra, teremos outra força de tração exposta. Essas são as forças internas de tração como a gente viu até agora, né? Aqui não tem nada de novo. Continuando, se nós tivermos uma força de compressão, é exatamente o mesmo esquema. A gente faz uma seção e separa essa barra em duas outras barras que conterão as forças internas expostas aqui de compressão, tá bom? Então, aqui a gente tem as forças internas de compressão. O método das seções, então, ele pode ser utilizado para cortar ou seccionar as barras de uma estrutura treliçada inteira. Então, ao invés de a gente seccionar somente uma barra, a gente pode seccionar um trecho inteiro dessa treliça e expor as forças internas das barras seccionadas. E depois de expor essas forças, a gente pode aplicar as equações que a gente conhece para determinar qual é o valor destas forças. Mas antes disso, nós precisamos determinar as reações de apoio dessa treliça. Então, como que a gente faz? Somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Então, a gente aplica essas três equações para treliças planas e encontramos quais são as reações de apoio aqui no ponto D e no ponto E. E aí, a gente tem a primeira dica, como que a gente começa esse método das seções? A gente corta a treliça, preferencialmente de forma a expor no máximo 3 incógnitas. E por que disso? Porque nós temos 3 equações para serem aplicadas, então a gente vai expor no máximo 3 incógnitas. Então, assim, supondo que a gente precise determinar qual é a força interna desta barra BC, dessa barra CG e dessa barra GF. Se a gente fosse utilizar o método dos nós, a gente ia primeiro descobrir quais são as forças aqui no nó D, desta barra e desta barra. Depois a gente poderia passar para o nó C e aí sim determinar estas forças internas das barras que a gente quer. Mas a gente tem um método mais direto de fazer isso, que é utilizando o método das seções. Então a gente faz uma seção que passa por essas 3 barras que eu quero determinar as forças internas e separa essa treliça. Tá? Então, aqui, essa seção, a gente cortou apenas 3 barras, então, no máximo 3 incógnitas, então tudo bem, eu posso cortar esta treliça aqui no meio. Posso utilizar a parte esquerda da minha treliça ou posso utilizar a parte direita da minha treliça. Isso vai depender do que eu determinar, do que eu achar que é mais fácil na hora de resolver. Se eu fosse utilizar o lado esquerdo, eu não precisaria necessariamente determinar as reações de apoio, porque aqui no lado esquerdo a gente não tem nenhuma reação de apoio, a gente não tem nenhum aparelho de apoio. Se eu quisesse usar o lado direito, aí sim eu tenho que determinar estas reações de apoio. E depois que a gente fez essa seção, separou essa treliça em duas outras partes, em duas seções, o que a gente faz?
a gente aplica mais uma vez somatória das forças em x e em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Lembrem que no método dos nós, a gente só utiliza a somatória das forças em x e y igual a zero, depois que a gente separou os nossos nós, né? Aqui no método das seções, a gente vai ter que utilizar as três equações para resolver estas forças internas, para encontrar essas forças internas. Então tá, dividi a minha treliça aqui em duas partes, né? Dessa parte esquerda e a parte direita. O que eu vou fazer agora? Depois de encontrar as reações, dx e dy, se a gente for lembrar que era um aparelho de apoio do segundo gênero e aqui embaixo um aparelho de apoio do primeiro gênero, aqui é o ponto E, aqui é o ponto D, então dx, dy e o ex. Beleza, apliquei as três equações e encontrei quais são esses valores destas reações. Agora a gente vai começar a expor as forças internas desta treliça. Eu fiz o corte aqui, eu tenho várias barras, eu preciso expor as forças internas. Esse ponto C aqui é este ponto C aqui, tá? A gente vai fazer um prolongamento destas barras até chegar nesse ponto C. Esse prolongamento vai nos dar estas forças FBC e FGC. Essas duas forças estão orientadas para este ponto C, né? Lembrando que eu fiz a seção aqui e essa seção expôs as minhas forças. Aqui foram colocadas duas forças de tração, forças internas de tração. A primeira força, a força BC, que é correspondente à força interna desta barra, BC, né? Ela começa aqui, tem a seção aqui também e continua, né? Ponto B, ponto C, a gente tem a nossa força BC, que é a força interna desta barra BC. Temos também a força GC. Então, aqui nós temos o ponto G até o ponto C, então a força GC, que é uma força interna também de tração. Temos aqui nesta barra abaixo, a barra começa aqui no ponto G e termina lá no ponto F, e isso surge uma força interna que a gente colocou de compressão, FGF. Então, estas forças aqui foram expostas. Nós temos aqui um ângulo de 45 graus, porque se nós formos analisar o triângulo, né, se a gente for considerar esse prolongamento aqui do G até o F, a gente tem uma base de 2, conforme está aqui, né, do B ao C, temos 2, então do G ao F, se a gente fizesse um prolongamento, encontraríamos aqui o ponto F, temos 2 metros, e a altura desse triângulo também é 2 metros, né, então esta barra aqui tem 2 metros de comprimento, portanto esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Na verdade, este ângulo é de 45, mas como aqui nós temos 90 graus, esse ângulo aqui vai ser 45 também. E para o outro lado, exatamente a mesma coisa. A gente faz o prolongamento dessas duas barras até encontrar o ponto aqui, né? E aí expomos a nossa força, a força GC e a força GF. Notem que, nesse caso, quando eu expus a minha força GC como sendo de tração, aqui eu também vou expor essa força como sendo uma força de tração. Da mesma forma, para FGF, eu vou expor FGF como sendo uma força de compressão, porque aqui está uma força de compressão. Acima também temos a barra BC, e a força interna dessa barra BC é FBC, que está exposta aqui desta forma. Similarmente, o ângulo também é de 45 graus, porque se eu tenho 45 graus aqui nessa parte do triângulo, tenho 45 graus aqui, e aqui eu tenho 90 graus, fechou 180, que é a soma dos ângulos internos no triângulo, então está tudo correto, ok? Depois de eu expor todas as minhas forças internas, nós temos aqui 3 incógnitas nesta parte, aqui desta parte a gente também tem 3 incógnitas, como que a gente começa a resolver? Aí nós temos a dica 2. Quando se aplicam as equações de equilíbrio, deve-se considerar meios de escrever essas equações de maneira que resulte uma solução direta. Então aqui, ao invés de eu fazer primeiro, por exemplo, para este lado da treliça, somatória das forças em x igual a zero e a somatória das forças em y igual a zero, se eu fizer isso, em x eu terei FBC, FGF e também a componente FGC. Então, eu não vou conseguir resolver diretamente através da somatória das forças em x. Em y, se eu for fazer a somatória das forças em y, eu conseguiria resolver diretamente, né? Porque eu só tenho apenas esta componente de FGC em y, depois de decompor, e temos também o μ aqui para baixo, né? Que é a força externa que está sendo aplicada neste ponto. Então, eu conseguiria resolver diretamente pela somatória das forças em y, então é por essa somatória que eu vou começar. Outra sugestão seria, agora sim, utilizar a somatória dos momentos. Como que eu faço isso? Utilizando esse prolongamento aqui,
no ponto C, eu posso fazer um momento aqui no ponto C. Por quê? Porque eu tenho a força FGC e a força BC aplicadas no ponto C, portanto, elas não vão gerar nenhum momento aqui nesse ponto C. Nenhuma dessas duas forças gera momento no ponto C, o que nos dá a possibilidade de resolver diretamente, porque somente a força FGF gera um momento aqui no ponto C. A força FGC não, força BC não, mas a força GF sim, ela gera um momento no sentido horário, tá? Então, temos somente essa incógnita. Utilizamos GF, e utilizamos o μ aqui, essas duas equações, essas duas forças, elas, depois de gerar esse momento no ponto C, fazendo essa somatória dos momentos, a gente vai ter somente a FGF de incógnita. Tá? Então, a gente consegue descobrir rapidamente e diretamente a força FGF e também pela somatória das forças em Y, a gente consegue descobrir rapidamente qual é FGC. Depois disso, depois de descobertas essas duas incógnitas, a gente consegue determinar qual é a força FBC. Ok? Da mesma forma, a gente pode fazer para o outro lado da treliça, mas aqui ficaria um pouquinho mais complexo, né? Porque, por exemplo, se eu fizer um momento no ponto G, eu vou ter a força BC, que vai gerar um momento aqui, que vai ser a nossa única incógnita também, porque FGC está sendo aplicado no ponto aqui e FGF está saindo do ponto. Então, essas duas forças não gerarão momento aqui no ponto G, elas estão na linha de ação deste ponto G, então elas não gerarão momento aqui. Mas as forças dy e dx gerarão sim, né? Momento no sentido anti-horário para dy, momento no sentido horário para dx, então teria mais duas considerações aqui. Nós temos os valores de dy e temos os valores de dx, né? Mas seria mais duas continhas que nós precisaríamos fazer aqui para descobrir qual é a força FBC, ok? Então, antes de começar a resolver o exercício, a gente precisa analisar qual é o método mais fácil e mais rápido de resolver esse exercício. E utilizando esse prolongamento, que não necessariamente faz parte da nossa sessão, mas ele pode sim ser utilizado como um ponto de referência para o cálculo do momento, para a gente encontrar diretamente as nossas incógnitas. Então, qual é o procedimento de cálculo em resumo? Primeiro, a gente decide adequadamente como seccionar a treliça, porque se eu quero a força em uma determinada barra, eu vou precisar seccionar em algum local que contenha essa barra e que também tenha no máximo 3 incógnitas para eu poder resolver esse exercício e encontrar qual é esta força interna. Depois que eu decido adequadamente como eu secciono a treliça, eu verifico se é necessário ou não determinadas reações de apoio para a seção resultante a ser analisada. Então, a gente viu ali no exemplo anterior que, se eu utilizar o lado esquerdo, eu não preciso encontrar as reações de apoio, mas se eu utilizar o lado direito, eu vou precisar sim determinar essas reações de apoio. Em seguida, a gente desenha o diagrama do corpo livre, como a gente já sabe, né, da parte da seção que tem a menor quantidade de incógnitas. Então, eu pego e exponho todas as minhas forças internas, todas as forças externas que estão aplicadas e, se for o caso, também as reações de apoio. E, por último, eu estabeleço o sentido da força sobre as barras com força desconhecida. Então, eu coloquei algumas de tração, eu coloquei algumas de compressão, e isso a gente faz conforme nós vemos quais são as forças que estão sendo aplicadas, né? A gente já viu na aula anterior como que a gente determina qual é a força de tração, qual é a força de compressão, mas caso não seja tão intuitivo, não tem problema, a gente pode colocar no sentido que a gente quiser. Por exemplo, quero colocar tudo forças de tração, posso colocar todas as forças de tração e se alguma força for compressão, o resultado da minha conta, né, vai dar um resultado negativo, tá? Depois que eu estabeleci esse sentido dessas forças, eu faço somatória das forças em x, em y, a somatória dos momentos nos pontos de interesse e encontro qual é o valor, qual é o resultado dessas minhas incógnitas, dessas minhas forças internas.